Venho hoje para falar com vocês sobre depressão, né? Eu tenho aqui um percurso que eu vou tentar construir com vocês para que faça alguma diferença, para que pelo menos no final a gente tenha uma experiência, né? Que eu acho que isso tem a ver com depressão. Eu vou repetir sobre isso, mas vou entrar na minha saída, né, em relação à depressão. Se a gente não tem a possibilidade de viver uma experiência, né, se uma vivência não se transforma em experiência, fica uma vivência sem sentido, né? Então, a vivência que tem sentido é quando eu consigo ter algo novo, uma coisa criativa bate em mim, né? Tomara que essa aula aberta que vai falar sobre depressão e a velocidade do tempo, né? Tenha que a gente caminhe dessa maneira. Então, quando eu comecei a discutir, né, como que seria essa aula e falar com a minha equipe sobre a depressão, uma das coisas que eu acho que faz muito sentido a gente iniciar é pensar que para a gente começar a fazer uma elaboração, né, sobre depressão, a gente precisa dividir, pelo menos a princípio, né, como todo tipo de estudo, a gente primeiro precisa dissecar, então a gente precisa dividir a estrada da leitura da depressão pela área da psiquiatria e o estudo da depressão pelo fenômeno psíquico, né? Que também é biopsíquico, também é biológico. Mas eu acho que a gente precisa saber, né? Porque normalmente as pessoas ficam nessa discussão: o que é depressão? Né? Será que eu sei o que é depressão? Será que essa tristeza dessa manhã é depressão? Será que esse final de semana eu tive depressão? Então as pessoas têm esse fantasma diagnóstico, né, que eu tenho que desvendar na minha própria história, na minha própria vida, né? Portanto, a depressão vista pela psiquiatria tem uma direção, tem um objetivo, tem um foco. E a depressão vista pela psiquiatria precisa achar uma resposta medicamentosa que possa contribuir com o paciente que está ali na frente. Então, a investigação da psiquiatria clássica, eu já falo psiquiatria clássica porque a gente tem parceiros, né, assim, dentro da psicologia corporal, que são da psiquiatria, que já fazem um outro trabalho que integra, mas na psiquiatria clássica, quando eles estão fazendo, eles também têm que ter esse raciocínio. Qual o medicamento, né? Será que vou fazer um caminho serotoninérgico, dopaminérgico? O que eu tenho que fazer com essa estrutura, ou com essa pessoa, qual é o medicamento, né? Então, já nem antigamente, quando eu comecei a trabalhar, tinha um remédio para a depressão, independente da pessoa. Hoje já se sabe que dependendo do deprimido, né, do depressivo, não adianta dar força para ele, porque pode ficar complicado, né? Tipo um depressivo com pensamento suicida, se você der uma dopamina, ele ganha coragem que faltava para fazer o que ele está pensando. Então, hoje em dia, já se raciocina de uma maneira muito mais ampla, né, na psiquiatria atual, que é, pera lá, qual deprimido está na minha frente? Ah, isso daí é depressão, então toma, né, esse remédio aqui. Então, não é tão simples, mas é um outro caminho que vai procurar, né, uma resposta medicamentosa. Já o caminho que a gente segue, né, mesmo que a gente preste atenção se a pessoa está precisando de um medicamento, nós seguimos um caminho onde a depressão não é um estado fixo naquele organismo. A depressão tem um lugar, nasce em algum momento. A depressão vem na linha do tempo, a gente localiza, né?
uma depressão que vem intraútero, uma depressão que vem de um campo desesperado quando eu nasci, que não tinha como me acolher, porque tinha muitas coisas acontecendo, de uma depressão vinda de quando minha mãe estava me amamentando, ela perdeu a mãe dela. Então, coisas importantes que podem acontecer no período inicial da nossa história, ligado à nossa oralidade, né? A depressão também, quando já dá uma marca corporal, a gente sabe olhar um corpo e ver depressões, afundamentos, né? Então a gente vê depressões torácicas, afundamento, né, de tórax, nos contando que essa depressão vem de tão longe, vem da formação corporal, é forma e função. Dá para a gente entender que houve uma desfunção que gerou uma deformação. Então, até isso a gente consegue perceber onde, né? Então, quando a gente está diante de uma pessoa falando da depressão com a psicologia corporal, os caminhos que a gente segue, então você olha uma pessoa na sua frente e vai ver onde está deprimindo esse corpo, onde tem um colapso, né? Ai, né? Então, é uma pessoa que tem o ombro escorrido caindo, isso vai ter uma direção no nosso olhar. Tem uma depressão de um peito que está para frente, mas quando você vê, você cabe uma mão, né, no peito. Então a gente já sabe localizar. Ou você vai olhar um corpo que tem um colapso, né, um corte de diafragma e um colapso abdominal importante. Ou você vê uma pelve, né, que não se sustenta com o core e uma pelve que cai. O que cai? O que deprime? O que afunda? Onde está a marca, o impacto? Onde pela física, né, assim, no conceito de resiliência, onde o seu corpo recebeu o impacto e não aguentou e sucumbiu, né? Então, às vezes a gente vê no olhar, a gente pode ver em qualquer lugar, porque qualquer lugar que a gente possa olhar e identificar e vir uma intuição, eu vou começar por aqui, eu vou intuir por aqui. Eu vou intuir essa dor, esse sofrimento por essa região, né? Enfim, só para que a gente possa entender que para além do que a gente vai pesquisar, a gente tem um corpo sofrendo, né, no processo de depressão, né? Mas aí às vezes a gente fala assim, não, mas é uma pessoa que é super forte, super esportiva. Tá, mas quando a gente vai fazer um teste de força, não tem força na pelve, né? Que estranho, uma pessoa que corre ou que anda de bike não ter uma pelve passiva, né? Então tem um corte entre perna e pelve. O que isso pode gerar? Muitas coisas no nosso olhar, né? Então, assim, é uma variedade, né, assim, de observação entre forma e função, entre deformações e desfunções, mas que eu queria fazer essa introdução, né, fechando essa introdução, para começar a falar de um período, né, para poder viajar no tempo e falar da criança, né? Então, eu acho que a gente precisa acompanhar o traçado de uma criança, né? Por onde essa criança, a criança desse adulto, estou querendo dizer, por onde essa criança transitou, onde é que essa criança chegou, em que ambiente ela chegou. Tinha gente em casa, essa criança chegou numa casa que estava habitada, essa criança chega numa casa desabitada. Onde essa criança chegou? Como estava esse ambiente nessa chegada? Então a gente precisa olhar para lá para a gente compreender como que esse corpo foi se organizando, né, nessa sobrevivência.
Então, uma criança precisa, ela só pode ser percebida num ambiente simples. Eu cheguei num ambiente que era tudo extremamente rebuscado, muita gente inteligente, muito falatório, mas tinha alguém que observava o simples, né? Porque se a criança não nasce num ambiente humilde, num ambiente simples, num ambiente básico, né? Ela pode não conseguir desenvolver uma forma terna, de ternura. Ela pode não ser uma criança encantada. Qual é o problema dessa criança não receber esse olhar para desenvolver a ternura e a calma, de pertencer e de existir ali, né? O problema é que depois você não vai ver a ternura nesse adulto, depois você não vai ver esse adulto encantado pela vida. Esses serão muito mais marcados pelo problema da aceleração e da depressão, né? Então, se eu não tenho o simples, o olhar do simples, né? Eu acho que a gente precisa saber quem, na minha história, me olhou com simplicidade a ponto de enxergar minha alma. Alguém deve ter visto, porque senão a gente não sobrevive, né? Então, a gente tem que fazer uma torção, olhar para o passado um pouco e falar: nossa, eu tive essa pessoa que me olhava de um jeito, que me dava o direito de ser simples, né? Então, a gente indo, né, a partir desse imaginário, né, que me recebeu, que campo imaginário, que me proveu esse campo imaginário, para que seja realmente um campo mais perto de um real, sem grandes delírios, que me receba simples, né? Aí a gente pode entrar para a gente definir o que é uma criança, né? Criança, quando a gente divide a palavra criança, criar, ansa, tempo. Então, é o tempo de criar. Criança precisa de tempo, né? Então, quem tem criança, quem foi criança, quem tem criança dentro de si, precisa de tempo, né? E o nosso grande desafio é que esse tempo seja vivo, não seja um tempo de uma aceleração que me atropela, né? E eu não tenho espaço, né? Então, as crianças menos adoecidas, elas criam. Então, a gente dá um brinquedo, ela pega aquele brinquedo e faz outra coisa. As crianças que criam com os objetos da cozinha, né? Então, assim, sempre que você observar uma criança criando, né? Ela está bem, porque precisa dessa marca de criação para saber se a minha criação está me deixando ser um ser de, de pensamentos, de imagens, de, 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 de brincadeira. Criança brinca. Se a sua criança dentro de você não brincou, ou se as crianças próximas de você não brincam, você percebe que pega um brinquedo, monta o brinquedo e desmonta o brinquedo sem brincar, né? Isso é grave, né? Porque a criança está mecânico, pegando um brinquedo, separando ele mecanicamente e não brinca, né? Então, assim, a gente tem que ajudar a criança a fazer essa passagem. Então, vamos montar um brinquedo mais simples para que gere uma alegria, para que se complete, para que aconteça uma brincadeira. Então, disso a gente precisa. Então, para que a gente possa, né, observar a construção de um sujeito, né, que não tenha uma pregnância materna dos medos da avó, o medo do campo, para que ela possa estar minimamente protegida
dos sustos, dos medos dos adultos neuróticos e construir, né, uma prevalência da alegria, do seu desenvolvimento, ter o seu tempo, né? Aí a gente realmente começa a falar da possibilidade de uma existência da infância. Então, essa é uma pergunta, né? Tem espaço para existir essa criança, né, nessa família? Tem espaço nessa casa para que essa criança se mova e se desenvolva e brinque, e solte brinquedos nos espaços vazios, né? Solte os seus sonhos nos espaços vazios. Quer dizer, isso é possível? Ou a criança tem que ser extremamente arrumadinha, de ocupar menos espaço e brinca no cantinho, depois guarda rapidinho, né? Eu acho que isso tudo a gente tem que ver o ganho que a gente vai ter numa casa bem arrumada e a perda que a gente vai ter numa criança sem criatividade, né? Depois a gente vai exigir uma criança com sabedoria, né? Mas às vezes já não dá mais tempo, né? Então, na brincadeira, vai ter a chance de aparecer as dinâmicas, né? Vai aparecer as sensações que eu não sei representar. Então, quando eu brinco e faço um hominho lutar com outro hominho e cair e ficar triste, são formas onde o aparelho psíquico começa a se consolidar, né, a partir das brincadeiras, começa a dar voz para aquilo que uma criança não sabe nomear. Então, sem o contato, sem a fantasia, a criança não vai falar, olha, como você está, filho? Eu estou bem porque eu dormi bem, eu tive um sonho. A criança não vai falar com você do lugar adulto. A criança vai falar com você do lugar infantil, ou seja, do lugar da fantasia. Então, existe espaço na família, no ambiente, para a fantasia, né? Tem as pessoas no seu entorno ou no entorno das crianças que você conhece, dá lugar para a criança dizer se sonhou, né? Porque se eu não perguntar para a criança, você sonhou? Ela não vai ter espaço para contar de uma elaboração de medos, de uma elaboração de desejos que só surgem nos sonhos, né? Então, se eu não conheço os sonhos da minha criança, se eu não conheço os sonhos da minha criança interna, se eu não conheço os sonhos das crianças do meu entorno, eu não conheço a criança. Se eu sou um professor e não conheço os sonhos da minha turma, se não tem nenhuma atividade em que eles desenhem sonho, que eles desenhem pesadelos, se eles não têm esse campo para falar disso, você vai conhecer a criança que você quer que ela seja. Você vai construir a criança que você quer que ela se constitua. Mas você não vai construir essa criança a partir desse mundo encantado, a partir desse mundo interessante que ela carrega dentro de si, sempre à espera de alguém que abra espaço para que eu exista, né? Então é tão importante falar de coisas malucas, falar de fantasias, né? Mas a gente, adulto, comprometido com uma sociedade de valores que precisam, meu filho tem que chegar no topo, né? Isso pode fazer com que você não escute o seu filho, sua filha, e comece a construir um futuro que seja brilhante. Então, se a criança, sei lá, bater, empurrar, puxar, torcer, fazer todos os movimentos naturais da vida, você vai falar, não pode fazer isso, não pode fazer isso, tem que ser bonzinho, não pode responder assim, não pode. E aí, assim, isso é não acreditar na natureza humana. Quando eu acredito na natureza humana, não tem problema que as crianças façam transgressões na fase certa. Então, criança mente, esconde, é, joga, faz muitas coisas para desenvolver
uma inteligência relacional. Só que nos ambientes do que a gente vê muito frequentemente, as crianças não têm mais direito de errar. Imagina, criança sem direito de errar. Eu gosto muito de um exemplo que eu trago, de uma mãe me contando que o filho fez uma coisa errada na casa e ela ficou bastante brava e falou pode parar e se exaltou. E passou um tempo, essa criança procurou essa mãe e disse: mãe, você me desculpa, mas eu queria te dizer uma coisa, eu só tenho 6 anos, o dia que eu crescer eu vou saber mais coisas. Poxa, isso que bom, essa criança é uma criança muito saudável, né? Que no embate com a mãe teve coragem de ir lá e ter uma comunicação clara e direta e dizer: eu sei que eu não sou ainda o que você quer que eu seja, mas eu acho que um dia, quando eu for adulto, eu vou conseguir não fazer coisas que só crianças fazem, né? Erram ou cometer erros básicos que só criança pode cometer, né? É muito triste. Tomara que a gente vire adultos que pode ser criança, porque se eu me tornar um adulto que tem que isolar as falhas de criança, do mundo da criança, eu vou virar um adulto infantil. Então a gente vê isso muito frequentemente, né? Adultos que não brincam, que não podem se render a uma alegria, que vão ficando arrogantes a ponto de destruir a espontaneidade da criação, né? E a criação precisa estar nos nossos encontros, né? Então, assim, se eu não tenho campo de fantasiar, né? E se as minhas fantasias não encantam os meus pais, isso vai ser cercado, isso vai ser destruído, né? E no caso da depressão, diferente de outros casos, de outros sintomas, de outras sensações, no caso da depressão, a gente tem que recuperar a fantasia. No caso das pessoas mais delirantes, a gente tem que desmanchar a fantasia. Então, não estou falando de uma maneira ampla, né? Assim, mas no caso do depressivo, precisa ajudá-lo a sonhar. Ele parou de sonhar e ele precisa voltar a sonhar. E o que é voltar a sonhar? Ele vai ter que acessar esse lugar, ele vai ter que acessar memórias, ele vai ter que acessar desejos que ele desistiu, né? Ele vai ter que acessar uma crença na vida, porque no momento, né, da depressão, você está achando que não adianta mais sonhar, porque sonhar não vale a pena. E o depressivo, ele teme sonhar, porque se eu sonhar, eu vou me frustrar e eu não sei se eu sei lidar com a frustração. Então, é muito comum alguém que teve uma infância maravilhosa, né, de relações, né, assim, sem falta, né? Então, uma criança que não sentiu falta da mãe, uma criança que não teve que lidar com falta, né? Na vida adulta, ela não vai saber lidar com a falta, com as ausências. As pessoas não podem mais sair de perto dela, as coisas não podem acontecer atrasada, tem que ser tudo na hora que ela quer. Então, a sensação do faltante, como se diz em psicanálise, é constituinte do ser humano que vai perceber-se que ele superou a ausência da mãe, que ele superou a ausência do pai, que ele supera as ausências do que eu desejo, né? Agora, numa educação onde essa criança não tem falta de nada, né? Ela está sempre em completude, está sempre tudo muito completinho, o dia é sempre muito redondinho, tudo que ela quis ela teve, né? Essa é uma pessoa imatura, né? Porque não vai saber lidar com as coisas faltantes.
E o risco disso, por exemplo, são os vícios. Porque no vício, o que vai acontecer é que eu vou conseguir sentir um momento de plenitude e completude, né? Então, tem o relato tem um livro que fala de um relato de um drogado, que ele diz que na busca da droga, ele ficava extremamente excitado. Então, vai buscar a droga, chega no ambiente dos traficantes, numa adrenalina, já está com o dinheiro. Quando consegue perceber que o cara está chegando com a droga, dá o dinheiro, a hora que pega a droga na mão, já sente que algo, eu tenho uma garantia de uma satisfação. Depois, e esse diz que é um momento, né, dos drogados, dos viciados, um momento de completude, um momento que lembra, né, dessa vida sem falta, dessa vida sem vazio, dessa vida onde eu vou ter completamente tudo que eu preciso. E aí vai usar a droga, não tem mais nesse relato memória nenhuma dos efeitos da droga, né? E depois mal-estar, acorda muito mal e aí vai, né? Mas estou contando que nessa busca de encontrar com o meu vício, encontrar o que eu quero, como está ligado a uma infância onde o preenchimento foi uma grande mentira, né? Que não pode se sustentar na vida adulta. Então, não podemos contar mentiras insustentáveis para as crianças. As crianças precisam da verdade. Ah, mas elas sofrem. Mas elas sinalizam se elas suportam. E quando não suporta aquele sofrimento, elas sinalizam também e não fala daquilo. Dali um pouco ela volta e pergunta de novo, né? Então, a gente vai lidando com faltas, né? As faltas nos constituem. E a falta faz com que eu vá lembrando de que depois dessa falta, coisas podem acontecer e eu conquisto. Então, quando um bebê chora porque quer mamar, ele ainda não está chorando pela falta da mãe. Ele está chorando porque ele tem uma dor na barriga, que ele tem um mal-estar, e a única possibilidade de se livrar daquele mal-estar é fazer o que ele sabe. Então, ele chora na tentativa de ter uma descarga, de uma eliminação de algo que o incomode. Aí a mãe chega, depois desse choro, chega com um peito quente, cheio de leite. Aí ele vai começar a fazer associações, que a princípio era a descarga pela descarga, sem nenhuma associação de ganho e de prazer. Então aquilo que era falta começa a ser preenchido. E eu começo a entender que na dor, no meu sofrimento, eu faço algo não só que me descarregue, mas que ganhe um significado. Aí a teoria me faz parar para ajudar a pensar a depressão e a forma como as pessoas buscam saídas, né? Que não seja só mecânica. Porque se na falta, se eu acordo hoje com uma falta e eu vou buscar uma saída que é só uma descarga catártica, mecânica, né? Isso pode virar um vício só mecânico. Então, eu tenho que dar significados. Então, eu preciso, na vida atual das acelerações, saber que eu faço coisas que me aliviam, tipo um choro forte pode aliviar a minha dor da fome, né? E como é que eu tenho vivido para aliviar as dores da minha fome, né? Eu tenho me aliviado só mecanicamente? Então, eu não sei responder a isso, porque isso é muito singular, né? Mas é uma boa pergunta para ficar, né? Assim, fazer perguntas é muito saudável, né?
Então, na depressão, a gente quer resposta rápida, dar o remédio certo, me tira daqui rapidamente, né? E o que a gente tem que fazer é, peraí, vamos fantasiar, o que te tiraria daí? Vamos pensar. Então, recuperar o pensamento, recuperar a capacidade de pensar, recuperar a possibilidade de achar outras saídas, né? Eu acho que isso faz parte de sair do modelo narcísico, de ir para um pedido de ajuda. Então, essa é a primeira coisa. Na depressão, a gente precisa pedir ajuda. Sozinha, às vezes, a gente não sabe, depois de entrar num lugar assim, não sei sair sozinho. Às vezes eu tenho um ego muito forte, muito bom, que faz com que eu entre muito rapidamente em pequenas depressões e já saio, né? Mas no caso de entrar e ficar, preciso de ajuda para não sair. Ou no caso de só ter saídas mecanicistas, junto com a aceleração, né? Porque tem gente que vai saindo da depressão na aceleração e não na elaboração. Portanto, vai ter que continuar acelerado. Se você corre, você vai ter que correr todo dia. Se você corre todo dia, daqui a pouco você vai ter que correr e fazer mais uma coisinha, né? Então, vai tendo saídas muito mecânicas que fazem a função da dopamina, faz essa função, mas não faz ainda a elaboração. Então, eu preciso dessas funções, às vezes mecânicas, dos movimentos, mas não o movimento pelo movimento. Precisa ser um movimento com leituras desse movimento, senão é movimento pelo movimento, né? Falo isso porque a gente tem também uma classe de exercícios que chama grupo de movimento, que são movimentos, que são contatos com sensações físicas atreladas às questões emocionais. Então, tem uma dor aqui. Que dor é essa? O que tem nessa dor? Eu tenho uma dor eu tenho uma dor no peito. O que tem na dor no peito? Tem medo, tem tristeza, o que tem? Né? Ai, tem uma dor no quadril, uma dor no quadril. E o que tem na dor do seu quadril? Né? Tem raiva, tem fúria, tem desespero. Né? Então, eu tenho que abrir os meus delírios, eu tenho que abrir um pouco das minhas fantasias para eu voltar a pensar o que está acontecendo comigo, senão eu vou realmente só ter respostas mecânicas. Né? Então, só para, acho que completar um pouco disso, que eu gosto muito do que as perguntas, né, como quando a gente está bem, né, a gente sai desse individualismo, da busca da solução por algo muito individualista, e a gente sai para um modelo de relação, né? O Bion tem uma coisa que eu gosto muito, que ele separa, né, o egoísmo do socialismo, né? Esse ismo, né? Não é socialismo, porque aí vai entrar numa ideologia, não é disso que ele fala, por isso que ele separa socialismo e egoísmo, para reformular a teoria da psicanálise e dizer que o grande conflito para o Bion não é a sexualidade, né? Mas a sexualidade já é uma consequência. Mas para o Bion, ele vai falar: se eu estiver no modelo do egoísmo, eu estou pegando o modelo narcísico, onde eu sozinha, de uma forma intrapsíquica, eu vou resolvendo as minhas coisas. E eu estou comparando isso ao modelo onde eu tenho que pedir ajuda e ir para o social, ir para fora de mim para buscar ajuda. E ele coloca dois símbolos super interessantes para explicar isso, que é o menos Y e o mais Y. No menos Y, o Bion fala que é o narcisismo, porque Y em inglês se pronuncia why, que é o questionamento, por quê, né? A pergunta, quem faz pergunta. Quando ele vai falar do narcisista, a marca do narcisismo é aquele que não pergunta, é o menos Y. E o socialismo, quem está mais focado em como que eu vou viver, não para ser alguém muito bom, mas para me relacionar de forma muito legal. Então, quem sou eu? Aí eu tenho um mais Y.
eu tenho mais perguntas, eu tenho mais questionamentos, eu não tenho só respostas, né? Então, isso é uma marca que também enroscou na depressão. Eu não sei nem se eu pergunto, nem se eu não pergunto, eu não estou em lugar nenhum. É como se o depressivo não tivesse nem no menos Y e nem no mais Y, né? E aí o grande desafio de ajudá-lo a se mover entre o mundo interno e o mundo externo e criar fantasias, desejos. Para onde você iria? Ah, eu não quero ir para lugar nenhum. Mas se você tivesse bem, ou quando você iria para onde? O que você faria? O que te encanta? O que você viu? Então, é um super desafio, né? Eu atualmente, a gente sempre tem na clínica alguém. Eu atualmente estou com uma pessoa que deprimiu em função de um luto, né? E, e a gente está numa luta. Ela fala para mim, eu não sei como você me aguenta. Se ela estiver assistindo, eu aguento. Eu aguento, eu vou atrás de você, eu quero buscar seus sonhos, porque eu já vi isso acontecer com você e sei que é possível, né? Eu sei que tem uma criança que não falta um dia da sessão, que fica me olhando em busca de resposta. Então, se você não consegue sonhar para você, eu vou ajudar você a sonhar. Né? E a gente vai saindo disso juntos até que você volte a seguir, né, o seu próprio caminho. E assim que a gente vai precisando buscar uma narrativa. Por que uma narrativa? Se eu tenho uma experiência e, né, eu vivo algo nessa experiência e eu saio, eu volto dessa experiência, eu não tenho nada para contar, aí é triste. Se eu fui fazer uma caminhada, né, sozinho, e volto com um encontro, com algo para contar, isso é uma narrativa, isso me tira da depressão, isso me dá uma experiência, né? Então, escutei uma história outro dia de uma pessoa que saiu só para fazer uma caminhada e encontrou uma criança. E a criança disse, nossa, acordou cedo, hein? E falou, acordei. E começou essa criança a falar com toda a criatividade que essa criança tinha, a dialogar, a contar uma história, e contou outra história. Essa pessoa, depois dessa simples caminhada, tinha muita coisa para contar, de um encontro que foi uma vivência que gerou uma experiência. O que é uma experiência? Uma experiência que entra no meu vazio, que me arrebata, que me preenche. E a gente precisa disso. A gente não precisa só de palavras, a gente precisa de encontros, a gente precisa de experiências, né? A gente precisa de sensações, né? Então, eu acho que é atrás disso, né, que o trabalho psíquico ele vai, atrás de uma aceleração do tempo, de uma velocidade de um tempo que não passe por cima das vivências e das experiências e vá arrebatando e vá girando tudo e que não vira nada. No fim, eu tive um dia que teve várias coisas e não sei falar, não sei contar, porque as pessoas que convivem com a gente, quando se encontra com a gente, quer escutar alguma coisa, né? Então eu tenho que sair de casa atento que as minhas vivências precisam virar alguma narrativa, alguma experiência que nos meus encontros eu trago notícias da vida. Então, as pessoas do nosso convivência querem notícias da vida por onde a gente andou. Ah, mas se eu andei e não criei vivências, experiências, eu não sei falar nada. Como é que foi seu dia? Ah, foi normal. Estranho, né? Porque o outro pode estar interessado em te ouvir mais, né? Normal como, né? Então, o que mais que teve? Ah, quer saber? Sabia que fiz uma pergunta para tal pessoa e a pessoa me respondeu tal coisa, e aí a coisa começa a rolar. Então, a gente não pode desistir das pessoas que a gente convive, desistir de perguntar, vamos ver o que a gente produz aqui nessa sentada, né? Vamos ver o que a gente consegue de narrativa. Deixa eu ver o que eu tenho nos meus arquivos para trazer para você, né? Deixa eu ver o que eu vou contar do que eu vi na estrada, né? Deixa eu ver se eu vou te contar de uma árvore, né? E da cor da árvore, o que ela me inspira, enfim, né?
criar um tempo que tenha uma forma de aceleração que não ultrapasse, que não atropele as experiências. Eu acho que isso é muito importante. Porque no excesso de aceleração vai ser eliminada, né, a experiência. Então, a gente precisa pensar essa velocidade do que eu tenho do meu dia a dia, a quantas anda essa velocidade. Eu tenho que saber a quantas andas o narrador da vida, né? Porque a vida ela produz coisas e como é que eu estou conseguindo narrar a minha própria vida, né? E se eu não sei narrar o meu dia, não sei narrar minha vida, isso pode estar sendo uma forma triste de viver, né? E a narrativa é um antidepressivo, né? Por isso que quando chega alguém, você fala, me conte de novo isso. Ai, Suzana, eu já contei, mas eu queria escutar de novo. Queria muito escutar de novo. Aí a pessoa conta de novo, né? E me conta de novo. Eu lembrei agora que eu tinha esquecido que você disse que a sua mãe perdeu um bebê, né? Como chamava mesmo o bebê que a sua mãe perdeu? Ai, Suzana, nós vamos falar disso, vamos sim. Porque eu posso falar coisas tristes e ao narrar, perceber que eu não estou triste. As pessoas às vezes atrelam, né? A história triste eu não posso dizer, eu só posso dizer coisas felizes para ficar feliz. Nem sempre não, nunca é assim. Então, se eu puder ter alguém interessado em ouvir a minha narrativa, seja ela qual for, isso mesmo que eu conte uma história muito triste, né? Outro dia eu estava com um grupo e contei uma história muito triste, mas eu não estava triste, eu estava grata de ter aquele espaço para poder soltar aquela história que de tempos em tempos eu preciso soltar essa história, que é uma história triste, né? Que eu não vou contar aqui agora, que não é o caso, mas essa história, eu preciso falar dela às vezes, eu gosto de falar dela, apesar de não ser uma história feliz. É uma boa história, mas não é uma história feliz, né? Então a gente tem que ir discriminando isso, né? Então uma pessoa que está em depressão, tipo um adolescente dentro de um quarto, ele sai, ele jogou o dia inteiro, ele não tem o que contar, né? Então, se um adolescente começa a não ter o que contar, né? Ou uma pessoa com ideação suicida começa a trazer pensamentos, né? Assim, de pastosos, não saio daquilo e a vida sempre igual, né? Para a gente não perder um paciente desse, a gente precisa fazer mais contato, construir mais narrativa, né? Então, a Maria Rita Kel conta que ela, depois de perder uns pacientes suicidas, hoje em dia ela disse, eu não perdi mais, mas eu faço assim, eles têm que me ligar às 9 a meio-dia, às 18. Então, uma pessoa que está atendendo, cuidando, ou cuidando em casa de alguém, precisa entrar no quarto. Ah, mas pode entrar no quarto? Não é invasão da privacidade? Invada a privacidade do depressivo, né? Porque senão quem vai invadir a privacidade dele serão os pensamentos suicidas. Então, que seja a mãe chata, o pai chato, seja chato. Seja o chato, invade esse lugar, invade esse espaço. Nossa, mas precisa ter uma energia, hein? Para invadir um campo desse, precisa. Então, vai lá, respira fundo, toma um banho e invade o quarto, invade várias vezes, né? Eu me lembro uma vez que um menino me reclamava do pai. Ah, porque meu pai é um chato. Meu pai toda hora entra no meu quarto e fala, tem pipoca, vamos lá na sala comer pipoca? Eu não quero comer pipoca, Suzana, que raiva. Eu não quero pipoca, sai do meu quarto. E ele sai do quarto, dali a pouco ele volta e fala, ó, sua tia chegou aí, vamos lá. Falar, o que eu quero? Falar.
E ele sempre relatando isso, até que um dia eu disse, nossa, você me contando a mesma história agora me deu uma sensação tão diferente, porque eu pensei assim, nossa, o seu pai é a única pessoa que se interessa por você, que te busca, que gostaria que você participasse da vida dele. Aí ele começou a chorar. Foi muito legal isso, porque ele abriu uma janela de olhar para a chatice do pai como um interesse por ele. O pai não sabe como buscá-lo, ele também nem sabe o que ele quer. Então, precisa ser esse encontro meio esdrúxulo mesmo, mas um encontro que preserva a vida. Eu gosto muito do livro do Rubem Alves, O Tempo e a Eternidade, onde ele fala precisamos manter os nossos jovens vivos. Se você, qual a função de pai e mãe? Manter os filhos na adolescência como sobreviventes dessa fase tão pesada, porque a adolescência é uma fase extremamente chata, extremamente pesada, cheio de pressões, pressão social, pressão cultural, pressão parental, pressão hormonal, pressão do que você vai ser quando crescer. É tanta pressão. E aí os pais, às vezes, vêm e dizem, eu não vou sustentar a marmanja, ele vai ter que fazer isso, senão ele vai acontecer isso. Quer dizer, justo na hora mais grave, se os pais entram com uma fala pressionando ainda mais, quer dizer, a pele psíquica está para rasgar. Aí vem o pai e começa a pressionar, que perigo! Eu tenho certeza que esses pais fazem porque não têm noção do perigo, que é pegar uma pele psíquica, uma pele de tamborim e ficar esmurrando com força e batendo e pressionando. Vai lá, eu espero mais de você, você tem que fazer medicina, você tem que ser o grande, você vai lá, você é um bosta. Meu Deus, que perigo, que perigo. Então eu tenho certeza que os pais que fazem pressão na adolescência e não fazem acolhimento, não contam história, né? Não sabem o que estão fazendo, senão não fariam, né? Então, isso é muito sério, né? Muito delicado. A gente precisa divulgar, a gente precisa avisar. Não faça isso. Tira a mão, tira o pé daí, tira a mão daí. Urgentemente, está perigoso. Você pensa que está andando em direção ao ensinamento, você está andando e empurrando o seu filho para um abismo. Não faça isso, puxa. Puxa, filho, não empurra, puxa, né? E às vezes a gente pensa que falta empurrar. Falta empurrar, não, falta puxar, né? Você puxa para ele tomar uma direção, mas ele não pode cair para trás, não pode cair para o abismo. E se você empurra, ele vai para trás, e para trás só tem nosso passado, não tem futuro, né? E às vezes o que eles precisam é de uma coisa que eu vi uma vez num parque de diversão, né? Num parquinho. E uma criança, o pai dele, ele queria subir escadinha e escorregar. E o pai dele pegava ele pelos braços, subia e punha ele lá em cima, depois pedia para ele esperar, o pai entortava, descia e pegava na mãozinha e escorregava de mão dada com o pai. Fez isso por algumas vezes, eu estava observando, até que a criança sobe a escada e fala para o pai. E o pai lá todo grudado nele, ele fala para o pai, pai, põe só a sua mão aqui na minha costa. Que, filho? Põe só a mão parada aqui nas minhas costas. Ah, só assim? É, eu faço o resto, papai. Ah, é? É. Agora pode soltar, papai, não precisa da sua mão. Aí tá bom, Jum. Né? Ter a presença do pai, para que eu suba com as mãos fortes, quentes nas minhas costas, depois ele me solte na hora de eu deslizar pela vida, isso é a melhor coisa que um filho pode receber de um pai, né? E não um pai empurrando, falando, né, excessivamente. A gente precisa, assim, conversar com os filhos e levar uma narrativa mais sobre si, né? Então, o adulto fala sobre si, as crianças se interessam, os adolescentes se interessam. Quando os adultos querem receber do filho, me fale de você, nem sabe.
Ainda não sabe, não está organizado. Antes dos 25 anos, né, não amadureceu a parte frontal. Eu não sei ainda representar tudo que eu sinto e penso. Não tem uma propriocepção e uma esterocepção, que é a percepção do mundo externo. Eu não tenho isso ainda desenvolvido. Não tenho como alimentar minha família, né, com tudo isso. Então, os pais contam história, eles prestam atenção, né? Quando eu falo com alguns pais, eu digo: vocês já contaram que vocês colaram? Vocês já contaram que vocês roubaram no supermercado? Vocês já contaram as suas transgressões? Né? Ou só fala das suas coisas maravilhosas? Porque os filhos falam: gente, eu nunca vou atingir a sabedoria do meu pai, vou desistir. Mas se meu pai tem falhas, e eu também tenho falhas, eu acho que eu tenho ainda... tenho chance na vida, né? Entre outras coisas que eu queria falar, o perigo, né, na melancolia que precede a depressão é a criança começar a representar o ódio que os pais têm dele no seu máximo e começar a se odiar. Então, cabe junto com o que eu estava falando, né? Já falei da importância da narrativa. Deixa eu ver meu tempo. Eu já preciso ir fechando. Então, nós temos um sistema básico de funcionamento psíquico, isso foi dito pelo Freud. E nesse sistema, o nosso sistema básico de funcionamento, de tomada de consciência, a consciência é o sistema mais pobre. Eu tenho consciência, então eu me mantenho no meu dia a dia com consciência do que está acontecendo. Isso é pobre, isso é pouco. Vamos saber por quê. Porque ter consciência, aparar o que eu percebo, né? Então, o que é uma consciência básica? Aparar as percepções e devolver isso com reação. Então, aparo aqui, encontro alguém, vejo, percebo, falo oi, depois aparo outra coisa, falo tchau, depois aparo outra coisa, falo obrigado. Então, essa coisa de só receber e já responder de uma maneira muito consciente, me mantendo na consciência, isso faz parte da explicação da nossa pobreza, quando eu vivo muito concretamente. Tatac, né? Acontece, eu tenho fome, eu como. Preciso comprar uma coisa, vou lá, compro, volto. Então, isso vai ficando pobre, paupérrimo, né? Porque o psíquico é mais. O psíquico são lembranças, são histórias, são memórias, são desejos, são fantasias. Se eu não entrar no psíquico e acessar tudo isso, eu sou aquele ser até 26 semanas no útero que só mecanicamente se desenvolve. Com 26 semanas intraútero, vai se desenvolver uma mente psíquica. Nessa hora, na 26ª semana, eu começo a ter ondas, sensações, para além da necessidade básica, porque só viver na necessidade básica é pobre. E pobreza é vida pobre, são encontros pobres, é uma sexualidade pobre, é uma amorosidade pobre, é um sentido da vida pobre, né? E como sair dessa pobreza que pega tantas pessoas concretas, mecanicistas, né? Que não pode sonhar, que assusta com seus sonhos. Tem que sonhar. O sonho está falando mais de você do que você viveu o dia inteiro, do que as coisas básicas e concretas vividas o dia inteiro. Mas você não sabe o que eu fiz isso, levantei cedo, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro. Muito parabéns, está de parabéns. Mas exercitou muita coisa, mas não exercitou suas emoções, não exercitou seus encontros, não exercitou a alegria de estar junto com o outro.
só exercitou a alegria de estar em dia com as suas próprias atividades. Isso te faz mecânico, né? Isso empobrece a nossa vida, como olhar para um robô, né? Isso é pobre, né? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer no espaço que eu tinha e no tempo, né? Nesse tempo e nesse espaço, eu acho que eu falei muita coisa, né? Coisas até difíceis de ser digeridas e elaboradas, mas fica aí, né? Assim, um vídeo para vocês poderem ver, rever num outro momento, ver o que consegue escutar de algo que eu não escutei porque eu estava pensando em outra coisa. E é assim que funciona, por isso esses materiais a gente vai preservando para que possa ser reaproveitado, né? Até por nós. E é isso. Isso é o Instituto Raiz, isso é o nosso pensamento, isso é um plano de fundo da nossa formação, isso é o caminho por onde vai, né, essa formação que são 3 anos, mas o que você vai fazer nesses próximos 3 anos, se não acordar, né, e trazer mais inteligência para o seu aparelho psíquico, né, e qualidade para as suas relações. Esse é o nosso convite, né? Então, nos procure se interessar ou encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que nossa, vai ser legal para essa pessoa. Um grande abraço.